vamos tentar novamente, né? Vamos tentar reiniciar esse vídeo. Muito bem. Já tem gente entrando. Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem? Preciso de um feedback de vocês para poder... Só uma questão de me organizar aqui. Ok, muito bem. Gente, vão desculpando aí a internet. A gente, às vezes, tá com a conexão ruim. A gente sabe que esse é um horário que muitas pessoas estão conectadas. E aí a gente, às vezes, fica com dificuldade, né, de fazer as transmissões. Mas aí vamos ver se a gente consegue fazer essa transmissão até o final, sem que ela fique caindo, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas, vocês que já chegaram. Espero que o resto do pessoal que tinha conseguido entrar antes, né, aos minutinhos antes, consigam entrar agora também, para a gente ir aqui compartilhando um pouquinho da reflexão da Palavra de Deus. Hoje o pastor Jades me deixou, né, com essa missão de trazer um pouco da reflexão da Palavra de Deus através do Evangelho de João. Em João 16, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 16, aliás, até o verso 15. Ah, muito bom, estão me ouvindo, que coisa boa. Primeiro eu quero dizer que nós estamos com muita saudade de vocês, viu, minha gente? A gente tem torcido para que seja breve, né? Que esse tempo de espera que nos aguarda não se alongue tanto, para que possamos em breve, tá bom? Muito bem. Para você que chegou agora, você pode ir abrindo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 16, vamos ler do verso 1 até o verso 15, tá bom? Mas antes a gente vai começar com a oração. Adriana, boa noite, muito bem. E aí você, onde estiver, feche os seus olhos e que vocês possam nos acompanhar aqui nessa oração, tá bom? Pai de amor, nós queremos, antes de tudo, te agradecer pela tua fidelidade, teu cuidado, tua bondade, porque o Senhor continua de nós. Quero te entregar as nossas vidas, entregar a minha vida, a vida dessas pessoas que estão conosco virtualmente, também de partilha das nossas ansiedades, dos nossos medos, onde nós podemos repousar no Senhor e confiar na tua ação poderosa. Pedimos que o Senhor continue falando conosco, falando ao nosso coração, através que que o teu sustento chegue a essas pessoas que estão nos assistindo, que estão participando conosco. Pedimos que a tua cura seja derramada sobre a vida dos nossos amigos e familiares que se encontram enfermos. Peço também que o Senhor esteja abrindo portas de emprego, que a tua generosidade se manifeste a cada dia na vida dos teus filhos e filhas. Nós oramos assim, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem. Gente, vamos abrir a palavra. Você que chegou depois, né, durante a oração, abra no Evangelho segundo João, a partir do o capítulo 16, a partir do verso 1, tá bom? E a palavra de Deus nos diz assim: Eu vos tenho coisas para que não vos matar, julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. Eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? O vosso coração encheu-se de tristeza porque eu vos disse essas coisas. Todavia, digo-vos a verdade.
É para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Amém? Deixa eu só para quem vai chegando e nos acompanhando no Evangelho de João, capítulo 16. Então vamos retomar, né? Vamos começar. E aí você pode fazer as suas colocações, se você tiver alguma dúvida, você pode também colocar. E a gente vai interagindo dessa forma, tá bom? Primeiro, a gente precisa saber quem é que está falando todas essas coisas, né? E essa fala não para por aqui, ela continua do 16 em diante também, do verso 16. Mas vocês vão acompanhar essa parte junto com o pastor Jades na próxima quarta. Então, se você ficou querendo saber o desenrolar, você vai aguardar um pouquinho. Pode ler, anotar as dúvidas e depois ir trazendo aí pra gente ir trocando ideias, tá bom? Jesus estava falando esse texto. Ele estava conversando com seus discípulos. A gente já sabe aqui que nesse enredo, Jesus já estava se preparando para os discípulos bem inquietantes. E ele traz algumas revelações a respeito da realidade vindoura, né, da cruz que chegaria. E essas revelações trazem tristeza e inquietação aos seus discípulos. E o Senhor, ele estava muito preocupado em deixar os discípulos bem preparados para o que viria. E ele começa assim, olha, no verso 1, eu tenho falado essas coisas para que não tenhas motivo de tropeço. Eles vos expulsaram das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Então, a primeira coisa, às vezes fica sem som, né? Tá cortando. Se isso continuar, vai avisando aí, porque se for o caso, a gente coloca aqui, troca o fone, tá bom? Não tem problema. Mas vamos tentar continuar com esse, certo? A gente se preparou aqui para poder ter esse momento junto e vamos ver se a internet também dá essa força para a gente. E então, Jesus ele começa falando essas coisas porque ele sabe que após a morte dele haveria um período de perseguição muito forte em relação àqueles seus seguidores, né, os seus discípulos, os que guardavam a fé nele. Então ele começa a fazer essas advertências para que houvesse uma preparação. Sabe quando você sabe que alguma coisa ruim está prestes a acontecer? E você precisa se preparar emocionalmente, você precisa se preparar, né, espiritualmente para aquele momento. Pronto, Jesus estava tentando fazer isso com seus discípulos, prepará-los para o que viria. Um momento não apenas de muita dor, que era o momento da sua morte na cruz da sua entrega, onde ele seria dado e assassinado governo romano, mas um momento em que ele, após a morte dele, os seus seguidores também seriam perseguidos. A gente já sabe que o cristianismo, naquele momento ali, era considerado uma seita. E a mensagem de Jesus, né? Jesus, um homem que veio da periferia, que veio, né, dos humildes, mas traz uma mensagem tão poderosa que gerava desconforto, principalmente aos religiosos, aos
é, aos fantoches, digamos assim, do governo romano ali para o povo judeu e também para a própria religião, porque Jesus causava um confrontamento na religião judaica que incomodava, que causava desconforto. E em vida ele já estava sendo perseguido. Quantas vezes tentaram matar Jesus, né, por causa da sua mensagem revolucionária, da sua mensagem libertária, da sua mensagem inclusiva, de uma mensagem que trazia o marginalizado e colocava ele como atuante, né? É, tem uma palavrinha que eu tô querendo lembrar agora e não tá vindo. Mas colocando aquele que era marginalizado como alguém de importância, alguém de valor que merecia tanto quanto aquele que não estava marginalizado, a sociedade, a sua fé, a sua família, né? De uma forma livre e expansiva. E então, é, Jesus tinha isso de devolver às pessoas a sua humanidade, devolver na integralidade delas, né, o direito de viver plenamente a sua vida. E ele fazia isso restaurando as pessoas de modo completo. E isso causava muito incômodo, porque a liberdade incomoda para o opressor. Quando as pessoas estão diante de um governo tirano, de um governo autoritarista, e vem alguém com aquele discurso libertário, esse discurso incomoda demais, porque coloca em xeque o poder dos poderosos. Então, certamente, os seguidores de Jesus, eles seriam perseguidos. Jesus já sabia disso e ele precisava preparar os seus discípulos. Como a palavra diz, e a gente vê mais adiante, como por exemplo, na chegada, né, de Paulo, a gente vê que as pessoas seguiram e né, estar fazendo algo em nome de Deus, para honrar o nome de Deus. Então, essa perseguição que se dá em nome de Deus é algo que aconteceu naquela época, aconteceu na época dos jesuítas, aconteceu na época da reforma, acontece nos dias de hoje, né? A gente pensa que não, mas muitas pessoas ainda cometem atrocidades em nome de Deus, achando que estão honrando a sua fé no Senhor, né? E seja lá qual seja o nome do Deus, né, que se segue. Às vezes pode ser o nosso Deus mesmo. Nós também, enquanto igreja, às vezes cometemos isso. Mas seguidores de Alá também cometem atrocidades em nome de Alá, né? E tantos outros seguidores de tantas divindades cometem atrocidades para honrar as suas divindades. Quando, enquanto igreja, nós ainda excluímos, marginalizamos, deixamos à deriva ou deixamos de fora pessoas porque elas têm características que diferem das nossas, ou porque elas se portam ou se vestem ou falam de uma forma diferente da nossa, a gente ainda faz isso, esse tipo de exclusão em nome de Deus, né? A gente ainda pensa que está honrando a Deus, quando na verdade Jesus era aquele que trazia para perto, Jesus era aquele que saía, né, no deserto, atrás de uma mulher rejeitada que ia ao meio-dia pegar água. Jesus era aquele que entrava num local fétido para curar um paralítico que não conseguia tocar as águas. E tantas outras coisas que Jesus fez. Jesus era aquele que entrava no cemitério para curar um homem possesso, para que ele fosse liberto. Então, ele era aquele que ia atrás para resgatar o que estava excluído, o que estava marginalizado, o que às vezes se tornava invisível aos olhos da sociedade. Estava ali há tanto tempo, estava ali já daquele jeito, com aquelas vestimentas ou com aquela tanto tempo, que então as pessoas já nem notavam, passava desapercebido, como a gente faz às vezes. Às vezes a gente também não enxerga as pessoas que estão à nossa volta, elas se tornam invisíveis para nós, porque a gente está tão ocupado com outras coisas. Mas Jesus, ele enxergava, e não só enxergava, mas ele ia ao encontro dessas pessoas e ele resgatava
Então, voltando àqueles, né, que eventualmente é, perseguiam a fé em nome de Deus e cometiam atrocidades, faziam isso, como diz aqui no verso 3 do capítulo 16, ele diz assim: e farão isso por não conhecer o Pai e nem a mim. Porque quando a gente de fato tem um encontro genuíno com Jesus Cristo e a gente conhece esse caráter de Jesus, esse caráter inclusivo, perdoador, generoso, esse caráter acolhedor, é, fica estranho quando nós não temos essa postura. Fica incoerente com a nossa fé quando não temos essa postura de inclusão, de amor, de perdão, de generosidade, né? E aí eu não quero dizer que a gente já está pronto para fazer isso. Alguns de nós, de fato, estão e conseguem fazer isso de forma maravilhosa. Outros não. Outros ainda estão em processo, né? Precisam vivenciar essas coisas, vivenciar o perdão, vivenciar a cura, vivenciar a libertação, vivenciar ainda. Alguns estão sendo restaurados, sendo transformados, né, no amor de Jesus Cristo. Mas aqueles que já andaram uma milha, né, nessa caminhada com o Senhor, precisa saber como ele é e precisa agir como ele agiria. Precisa ter a mesma postura que ele teve, de buscar a justiça e a liberdade e de colocar isso na sua boca, porque o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. E aí, quando um cristão, um crente, alguém que tem a fé cristã, tem uma postura diferente, tem um discurso de ódio, parece que não conhece a Cristo e precisa conhecê-lo. Então, quando Jesus diz, vamos perseguir a vocês, pensando que estão fazendo isso em nome de Deus, né? Mas na verdade eles fazem porque não me conhecem. Isso é possível de ser visto tanto no decorrer de toda a história do mundo, né? Porque não foi no canto só, não foi só com os judeus, mas nos dias de hoje ainda é possível nós nos depararmos com essas questões em que a perseguição acontece e ainda vai acontecer muito, né? A gente só precisa ter cuidado para não sermos nós os perseguidores, né? Aqueles que apontam e que julgam, porque essa não é a tarefa nossa. Nossa função aqui, enquanto servos do Senhor, não é estar apontando nem julgando ninguém, é estar direcionando, é estar mostrando o caminho, é estar andando junto, dizendo vamos juntos porque o caminho está aqui, está em Jesus Cristo e no seu amor e em tudo que ele veio trazer. Então essa primeira parte, ela é uma parte que assim nos traz esse impacto, né? Nos desafia, nos confronta, porque seria muito bom se a gente tivesse essa capacidade de ser imitador de Cristo a ponto de ser perseguido e não perseguidor. No verso 4 do capítulo 16, ele diz assim: mas eu vos tenho dito essas coisas a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis de que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio porque estava convosco. Então, sobre essa questão do que o Senhor vai trazendo, né, esse conhecimento, essa revelação que Jesus Cristo vai dando aos seus discípulos, e não só aos discípulos, para nós também, a gente pode entender que toda a revelação do Senhor, ela se dá de forma gradativa, porque a gente não chega dentro, né, da relação com Jesus Cristo pronto para mastigar comida sólida, espiritual. Mas, na verdade, a gente chega assim, para comer o leitinho, o basiquinho, né? Eu estava vendo aqui um dos comentaristas do livro de João e ele traz o seguinte para a gente: ele compara essa escala de revelação de Jesus Cristo ao nosso conhecimento matemático. A gente nunca começa a conhecer matemática a partir da álgebra, a partir da fórmula de Pi. Não, a gente começa do 1 mais 1 igual a 2. A gente começa do basiquinho e vai construindo aquele conhecimento até que esse conhecimento ele esteja
dado um embasamento o suficiente para que a gente possa agora galgar novos desafios e um conhecimento mais aprofundado até conseguir efetuar os cálculos mais, né, mirabolantes. Então, não é assim. A gente vai ter a aptidão de mergulhar profundamente no conhecimento da palavra à medida que a gente vai conhecendo. Quando é uma prática nossa buscar o conhecimento das escrituras, a gente começa sem saber o que é quem é essa pessoa e tal. De repente, o Senhor vai revelando a si mesmo, o Espírito Santo vai trazendo esse entendimento até que daqui a pouco nós já estamos apropriados de quem é quem em cada trecho das Escrituras e de o que é que cada trecho está nos ensinando e está nos desafiando a fazer enquanto servos do Senhor. E aí, os discípulos, assim como nós, né, eles também não estavam prontos para, no primeiro momento, conhecer a profundidade do amor de Deus a ponto de se sacrificar morrendo numa cruz que era minha e sua, e a partir dali mergulhar mais ainda e espalhar todo esse amor por toda a humanidade, né? É algo assim que não cabe dentro da nossa lógica, da nossa razão. Então, aos poucos, Jesus foi trazendo a imensidão desse amor. E estava chegando o momento em que esse amor ele ia ser concretizado, ele ia ser consumado, que seria minha e sua, mas que ele tomou para si, levou os nossos pecados e se entregou por nós ali naquele lugar, sofrendo, né, de uma forma brutal, sendo comparado com os piores criminosos da sua época, tendo a morte mais cruel e mais drástica para a sua época. E o que seria motivo de vergonha é motivo de grande glória, é expressão de um grande amor que o Senhor traz para mim e para você. E aí vamos continuando no verso 5 do capítulo 16, ele diz assim: o vosso coração encheu-se de tristeza porque vos disse essas coisas, não é? Como não se entristecer com tantas coisas que o Senhor vai ensinando através das suas passagens, naquele momento prévio à crucificação, aquela revelação que trazia uma expressão de muita dor, de muita angústia, porque não era só a questão de que Jesus iria enfrentar a crucificação, mas era a questão de que os discípulos iriam enfrentar a sua ausência, enfrentar, ter que ser confrontados com a substância, né, que havia sido distribuída entre eles durante aqueles 3 anos de discipulado. Eles seriam colocados à prova, e aí a fé deles seria de fato provada diante de também perseguição que sofreriam, diante do luto, diante das questões que eles teriam de enfrentar, porque por mais que alguém diga, vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa, vai acontecer, olha, eu vou ser morto, depois de 3 dias o templo vai ser reconstruído e tal. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você vivenciar o fato e se deparar com toda aquela dor, todo aquele sofrimento, e aquele sofrimento acometido de uma forma tão brutal, tão violenta, né? Jesus não morreu de qualquer jeito, ele não teve infarto e morreu, ele foi assassinado após ser julgado injustamente, ser condenado, torturado e por fim morto. Então tudo aquilo era um tanto traumatizante, né, para quem amava profundamente aquele mestre, para quem tinha passado 3 anos, né, caminhando com ele, aprendendo seus ensinamentos. Por mais que eles soubessem, por mais que Jesus tenha sinalizado e falado, às vezes de forma bem explícita mesmo, aquilo era muito doloroso. Vivenciar aquilo era muito doloroso. Então, é a tristeza pelo que vai acontecer, pelo que está por vir. Era isso que os discípulos estavam sentindo. E ele continua dizendo assim: todavia vos digo a verdade, é para vosso benefício que eu vou, né?
para os nossos corações, mas é de consolar mesmo, de consolar a nossa dor, a nossa tristeza, consolar as nossas angústias. O Espírito Santo, ele também tem uma característica que Jesus, enquanto homem, não tinha, que era de estar conosco sempre. Então, uma vez que nós entregamos nossas vidas ao Senhor e convidamos Jesus para morar dentro de nós, em nosso coração, né? Fazemos esse pacto, essa aliança espiritual com o Senhor. O Espírito Santo, ele passa a nos acompanhar todos os dias, todos os momentos, para onde nós vamos, né? Ele passa ali trazendo o entendimento, ele passa a trazer iluminação para o nosso entendimento, passa a revelar ao Pai de uma forma que antes não acontecia. Nós temos um grande privilégio nesse sentido, os discípulos tiveram ao receber o Consolador. E ele diz, ele virá a vós, se eu não for, ele não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o entendimento do pecado é um entendimento produzido pelo Espírito Santo. Não tem outra forma da pessoa ser convencida de que é um pecador. Por mais que se tenham explicações e livros que falem sobre o pecado, por mais que alguém possa conhecer a Bíblia, ela não consegue ter essa concepção de que é pecador se não for através da inspiração, da iluminação do Espírito Santo. Porque a gente resiste, né? Vocês sabem que eu trabalho com crianças. Eu lembro que em sala de aula, perguntando aos meus alunos, quem é que comete erros? Né? Ninguém comete erros, porque humanamente nós nos achamos perfeitos, nós temos essa tendência de nos acharmos o centro do universo e que tudo gira ao nosso redor. Né? Os holofotes precisam estar em cima de nós, porque humanistas nós somos, nós desejamos ter essa coisa de sermos especiais, de sermos melhores, de sermos maravilhosos, né? Então essa concepção de que erramos não combina com nada disso. Errar é para aqueles que são fracos, né? Que não são perfeitos. E a gente só entende que não é perfeito com a concepção do pecado, quando o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E se nós temos o pecado, se somos pecadores, nós precisamos ser salvos desse pecado, precisamos ser libertos, porque esse pecado vai nos matar. Literalmente, a Bíblia fala aqui em Romanos que o salário do pecado é a morte. E aí, sem o Espírito Santo, não há convencimento de que somos pecadores. E ainda para os racionais, para os humanistas que dizem, mas eu não entendo pelo viés do pecado, mas pelo viés do erro. Sim, eu sou humano, eu cometo erros. Mas enquanto a gente pensa só no erro, pelo erro todo mundo erra. Mas quando a gente entende que o erro não é simplesmente um erro, que o erro ele está atrelado ao pecado que nós herdamos espiritualmente desde Adão e Eva, então aí sim, convencidos do pecado, entendemos a nossa necessidade de sermos salvos e libertos desse pecado. O Espírito Santo também convence da justiça e do juízo. Jesus até fala aqui, do pecado porque não creram em mim, né? E tem a ver, está muito atrelado a Jesus Cristo, porque é Ele quem salva do pecado. Então, se eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio no Salvador, né? Então, eu não posso ser salvo desse pecado. Da justiça porque vou para o meu Pai. Não mais. Jesus foi o maior proclamador de justiça no seu tempo. Não houve alguém que gritasse justiça em ação como Jesus fez, no sentido de não se fazer justiça como a gente vê hoje, não diminuindo os movimentos, não diminuindo as revoluções nem nada, mas Jesus ele ia ao oprimido, ele ia ao escravo, ele ia àquele que estava sofrendo e ele fazia justiça, né? Jesus manifestava a justiça de Deus na vida das pessoas. Então, quando nós entendemos a questão da justiça de Deus, nós desejamos ser também veículos dessa justiça
E é muito estranho quando o cristão não quer ser justiça, né? Não quer ser esse veículo de justiça, nem quer participar desse movimento de manifestação da justiça de Deus. Porque quando a gente se abstém, quando a gente se omite, é como se a gente concordasse, né, com o opressor. Como se a gente concordasse com aquele que é injusto. Martin Luther King, que foi um grande ícone dos anos 60, né, mais ou menos, ele diz que o grande problema não é o grito dos maus, mas é o silêncio. Eles se deparam com a injustiça e eles se calam, eles se omitem, eles estão concordando com a injustiça, eles estão contribuindo com isso. Eu sei que não é isso que a gente quer, então a gente precisa pedir a Deus entendimento de como lidar e de como agir com as situações de injustiça que se colocam diante de nós. Porque eu sei que não é fácil simplesmente você, de repente, você estar sentadinho no seu canto, de repente você ser um agente da manifestação da justiça de Deus, do reino de Deus nessa terra, né? Como é que isso se manifesta assim em ações de forma mais concreta? Isso é difícil para muitos de nós, é desafiador. Então a gente às vezes vai precisar falar com Deus e perguntar: Senhor, isso é algo que me deixa inquieto, que me intriga, que me constrange. Como é que eu faço para ser manifestação da tua justiça nesse mundo? Como é que eu faço para ser expressão do teu amor? Porque eu não sei ser, eu não sei fazer, né? Então, pede direção a Deus e eu tenho certeza que Ele vai nos guiando, nos direcionando para que a gente consiga chegar nesse patamar. A gente não vai fazer o que o Espírito Santo faz, não. Porque o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a partir daí, a partir de sermos convencidos, né, nós somos confrontados a agirmos enquanto servos e servas do Senhor. E aí, o que mais que ele diz? Cadê? E do juízo, porque o príncipe deste mundo, então, nós conhecemos o pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ter o entendimento também de que nós vivemos num mundo que espiritualmente está morto. Espiritualmente está morto, mas ao mesmo tempo sedento pela vida que só se encontra em Jesus Cristo. Nós nos deparamos com uma humanidade que precisa ser transformada. E a cada dia eu vejo o quanto isso é mais necessário. Nós temos visto a manifestação dos filhos desse mundo. E aí, entenda quando eu digo isso, tá? Filhos deste mundo, eu me refiro a pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, nunca puderam ser transformados ou restaurados pelo poder restaurador e transformador do Espírito Santo. Pessoas que não conheceram o amor de Jesus Cristo, não puderam ser tocados por Ele. Pessoas que manifestam ações da sua própria natureza humana. Pessoas que na sua vez exercem um poder de oprimir ainda. Temos muitos opressores à nossa volta, nem precisa ir muito longe. E aí precisamos, enquanto servo do Senhor, levar o evangelho do reino de Jesus Cristo, a fim de que essas pessoas possam ser alcançadas. Às vezes a gente se encontra guardando esse tesouro tão precioso. E é importante partilharmos desse amor. E o Espírito Santo é que vai convencer aquela pessoa. Não é meu trabalho. Meu trabalho é proclamar. O Espírito Santo é que tem essa função de ir lá e quebrantar o coração e trazer entendimento. Eita, o pecado, sou pecador, preciso ser salvo. Eita, a justiça, né, está em Jesus Cristo. O juízo, esse mundo jaz no maligno. Então eu preciso que esse juízo me absorva. Porque se depender só de mim, o meu pecado me condena, né? E continuando, para quem chegou, tem gente que está chegando ainda, tá, minha gente? Então, para quem chegou agora, eu estou no capítulo 16 de João. E a gente está agora no verso 12, tá? A gente leu até o verso 15 e está destrinchando aqui um pouquinho, já falou desde o verso 1 e vai para o verso 12, em que Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. A verdade que Jesus Cristo traz
como a gente falou já, né? É algo muito profundo e nem sempre a gente está preparado para essa profundidade da experiência com Deus. Mas se a gente não mergulhar nos braços do Senhor, nessa busca por intimidade com Deus, a gente nunca vai estar pronto. É necessário que estejamos sempre nos alimentando um pouquinho a cada dia, para ir compreendendo um pouquinho a cada dia. E aí o Evangelho de Jesus Cristo vai começar a fazer sentido para nós. Então, aceitar a palavra de Deus é algo que a gente deve fazer por fé, não pela razão. A razão deve participar, mas é uma coisa de fé, porque tem horas que nós somos confrontados pelas circunstâncias e somos confrontados pelas nossas próprias emoções, e se a nossa fé não estiver ativa, ela vai simplesmente sucumbir. E precisamos, de fato, estar mergulhando a cada dia, estar nos aprofundando a cada dia na palavra do Senhor e buscar fazer outras leituras que nos ajudem nessa compreensão do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos compreender que essa palavra ela foi trazida como uma palavra de libertação e não de opressão. E às vezes ela é usada como opressão, né? Ou por opressores, para poder ratificar e garantir a sua opressão. E a palavra de Jesus Cristo é libertária e precisa ser usada dessa forma, para trazer liberdade. Inclusive o próprio Jesus diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. E que não devemos mais nos submeter a julgo de escravidão, da escravidão do nosso entendimento, da escravidão espiritual. Porque a palavra de Deus, dentre outras coisas, de trazer libertação para nossa alma, libertação para nossa mente. E a gente não pode se deixar mais ser escravizado. Ele diz no verso 13: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará por si mesmo, mas dará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa é a revelação de Deus. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Então nós podemos ver aqui que Jesus Cristo está falando sobre o Espírito Santo e o que é que ele vai produzir quando nós desenvolvemos uma relação saudável com ele. Ele vai trazer revelação do que virá e está preparando para cada vez mais termos um aprofundamento nessa intimidade com o Senhor Jesus. E produzirá em nós frutos e palavras condizentes com a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós somos cristãos, precisamos olhar firmemente para Cristo e ter aquela postura que ele tinha com as pessoas, que ele teve com as pessoas. Porque senão a gente vai ser um monte de coisa, vai ser religioso, vai ser, sei lá, né, defensor da bandeira A, da bandeira B, mas não seremos seguidores de Jesus Cristo. Então é imprescindível buscarmos essa ajuda do Espírito Santo para conhecermos a verdade, né? Vivemos um tempo onde somos constantemente confrontados com relativismo. Somos constantemente questionados a respeito da nossa fé. E a gente só vai ter firmeza e convicção da nossa fé a partir do momento em que nós conhecermos quem adoramos e por quê. Você sabe por que você adora Jesus Cristo? Você já parou para pensar o que é que ele provocou na sua vida? O que é que ele mudou, transformou na sua vida? Que tipo de cura ele já realizou no seu interior? Que perdão ele já te ajudou a liberar? Que tipo de aceitação ele te ajudou a receber? Você já sentiu amado por esse Jesus maravilhoso, por essa divindade, né? Tão perfeita? Então são questionamentos que a gente precisa se fazer de vez em quando, sabe? Para medir como é que está a nossa constância de busca da palavra do Senhor. Como é que está o nosso conhecimento do Evangelho. O comentarista Barclay, ele disse, falando aqui sobre o Espírito Santo e sobre a questão
da verdade de Jesus Cristo, ele conta que alguns missionários chegaram numa aldeia e falaram a respeito de Jesus Cristo através de projeção de imagem, né? Quando chegou na parte da crucificação, um deles gritou: não era para ele estar aí, esse lugar é meu. Entendimento que somente o Espírito Santo pode produzir na gente, o entendimento de que o lugar da cruz é um lugar que é meu. E Jesus disse que quando nós e muitas vezes vai trazer essa questão da perseguição que a gente falou logo no começo, do sofrimento, mas também há uma glória em tudo isso, além da glória vindoura. E quando nós conseguimos expressar o amor de Deus e manifestar a sua bondade, a sua generosidade e realizar essa partilha uns com os outros, essa expressão, ela define bem, ela aponta bem para que tipo de cristãos nós estamos nos tornando. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é de infinita riqueza. Eu tenho certeza que nesse texto mesmo que nós lemos e estudamos, ainda tem tantas outras coisas que nós podemos aprender, tantas outras lições preciosas. Você pode também procurar bem mais detalhada e conseguir bem mais conhecimento. Se você priorizar isso, priorize um tempo com Deus, um tempo diário com Deus. Você vai se sentir mais fortalecido. O Espírito Santo ele vai trazer à sua mente muito mais coisas, realidades espirituais que às vezes a gente desconhece porque não conhece a palavra, porque não busca na palavra. Às vezes a gente se deixa levar apenas pelo que os pregadores falam. Não faça isso. Viva uma experiência com Deus, busque, peça a Ele, Senhor, me dá essa experiência para que eu possa falar daquilo que eu vivo. Uma coisa que me encanta em Jó é que ele conhecia a religião, ele tinha uma vida religiosa perfeita, mas no sofrimento e na perda e na dor, ele conheceu um Deus pessoal. E no final do livro de Jó, ele diz que antes o conhecia de ouvir falar, mas agora, quando ele diz agora os meus olhos te veem, ele está falando de alguém que ele sente como alguém presente no seu dia a dia. Será que os teus olhos já são capazes de ver a Deus? Será que você consegue ver a manifestação do seu amor no seu dia a dia? Nós temos vivido um tempo em que às vezes a ansiedade, a angústia tomam o nosso coração. Às vezes tiram o nosso chão. Às vezes tem que lidar com a tristeza do luto e do sofrimento. E nesse momento a gente precisa de ajuda. A gente precisa dizer a Deus o quanto precisa da ajuda dele para suportar, para ter sabedoria, porque a gente está tendo que conviver mais uns com os outros, com os nossos familiares, né? E a gente precisa pedir muita sabedoria a Deus e temperança. A gente precisa pedir a Deus que tempere as nossas palavras com sal, porque às vezes a gente fala desordenadamente e magoa aqueles a quem amamos. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus ele era certeiro. Ele era aquele que falava com amor, mas na hora de falar palavras duras, ele também falava. E falava porque amava tanto aquelas pessoas, que sabia que elas precisavam daquilo para serem transformadas. Vamos pedir ao Senhor que também nos transforme, que nos ajude a lidar com o nosso dia a dia, que nos ajude a enfrentar as dificuldades da vida. Quando a gente começa o capítulo 16 aqui de João, a gente se depara com um cenário onde Jesus está dizendo que nós vamos enfrentar uma dura realidade em pouco tempo e que eles precisariam estar preparados. Ninguém sabia que viveríamos uma pandemia tão extensa e com tantas consequências, né, que para muitos foram ruins, foram de perda de trabalho. E lidar com tudo isso não é só desafiador,
né? Exige da gente mais, às vezes, do que a gente tem. Exige que a gente desenvolva e alimente a nossa fé. Então, estamos sendo convidados a alimentar a fé em Jesus Cristo, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Embora muitas coisas fujam ao nosso controle, nada foge do controle do Senhor. Eu já disse algumas vezes, né, que de vista, tamanho é seu amor por nós. O problema é que às vezes nós perdemos ele de vista. Nós nos esquecemos de olhar para ele. Olhamos ao nosso redor. Para quem se lembra daquele episódio em que Jesus andou sobre as águas, né? Pedro lá do barco viu Jesus e disse: Senhor, deixa que eu ande sobre as águas também, né? E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas enquanto ele esteve olhando para Jesus. Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, ele está vivenciando uma circunstância dura, mais sofrível do que gostaríamos, mais pesada do que achamos que suportamos. Enquanto olharmos para Jesus Cristo, a gente vai conseguir vencer essas circunstâncias, né? E ajudar os nossos, né, aqueles que estão ao nosso redor, o nosso próximo a suportar. Mas quando a gente tira o foco dele, a gente afunda. Então, assim, o que eu desejo para nossa vida hoje, para sua vida e para minha, é que a gente não afunde, é que a gente se mantenha firme. Os dias provavelmente ainda vamos passar por alguns dias difíceis, até que passe tudo isso, todo esse momento, todas essas questões que às vezes são políticas, às vezes são de cuidado público, né, da saúde, do saneamento e do alimento e de tudo. Mas precisamos estar fortes e só poderemos estar fortes se estivermos nele, focados nele. Não podemos perder o Senhor de vista. Não podemos nos esquecer da sua presença, nem podemos nos esquecer da sua ação poderosa em nós. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe, que Ele continue falando ao teu coração, te ensinando. Se você tiver dúvidas, né, perguntas, mande. Esse vídeo vai ser colocado no YouTube também. Você pode assistir do comecinho por lá. Deixe suas perguntas, pode mandar pelo zap para mim, para a Adriana, para a pastora Eridinade. Estamos todos aqui disponíveis para ajudar toda a congregação e nos ajudarmos mutuamente, né? Porque também precisamos de ajuda. E coloque lá, se tiverem motivos de oração, se quiserem já ir colocando, coloquem, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma oração e a gente pode incluir o seu nome também. Então, compartilhe conosco e nós estaremos intercedendo, como temos feito, né? Já desde que começou tudo isso, nós temos uma constância de intercessão pela igreja, intercessão pela sua vida, né? Porque entendemos que você é uma pessoa preciosa, uma pessoa cara, que o Senhor amou profundamente e Ele nos desafia também a estarmos amando uns aos outros profundamente. Coloque suas orações, se você puder. Se tiver algum motivo de oração, já pode colocar aqui. A gente já vai orar já já. A gente vai enviar o seu motivo de oração, tá bom? Que Deus aplique ao teu coração essa palavra, essa mensagem. Ao meu coração ele tem aplicado, porque tem sido desafiador também para a gente, enquanto liderança, lidar com dias difíceis, com dias em que a gente olha assim, não sabe o que é que virá, nem quando a mudança virá. Então a gente está na expectativa, mas sempre focando nele, porque senão a gente não consegue. Uma travada, não foi? Essa internet, meu Deus. Vamos orar pela internet. Vamos orar por você, certo? Muito bem.
Mais alguém deseja oração? Coloca para a gente orar. Ok. Então vamos orar mais uma vez. Se você puder fechar os seus olhos. Aqui a pastora Eridinária, obrigada pelas orações em prol da minha saúde e de Jades Cunha. Muito bem, pastora, continuamos orando por vocês, viu? Amamos muito vocês. Isso. Olha aí. Muito bem, irmãos. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor. Nós queremos agradecer porque tua palavra ela é viva e é eficaz, e é profunda e é mais cortante. E ela é capaz de discernir os pensamentos e os desejos do coração. Queremos agradecer porque essa mesma palavra, ela produz vida no nosso interior, quando nós nos colocamos diante do Senhor. Agradecemos pelo Teu Santo Espírito que traz a revelação da verdade, para que possamos te conhecer e nos aprofundar nesse conhecimento cada dia mais. Queremos, ó Deus, pedir que o Senhor continue alimentando o nosso espírito e fortalecendo a nossa fé, para que suportemos esse período que temos vivido de isolamento. Pedimos também sabedoria para lidarmos uns com os outros. Pedimos que o Senhor, Pai, nos comova dentro de nós em relação às nossas palavras e ações de uns para com os outros. Pedimos ainda, Senhor, que Tu estejas visitando cada lar dessas pessoas que estão nos acompanhando e respondendo às suas orações, respondendo aos seus questionamentos. Que o Senhor possa ter a provisão, o alimento, o sustento, a condição de pagar as contas. Que a tua fidelidade se manifeste também nas finanças das pessoas, ó Pai, que estão se colocando diante do Senhor. Queremos também pedir que o Senhor nos ajude para sermos expressão da tua justiça nesse mundo. Que o Senhor nos direcione e nos dê sabedoria. Talvez a gente não saiba muito bem como fazer isso, mas pedimos que o Senhor nos ensine. A ponto, ó Deus, de nós mostrarmos através de ações a tua vontade para os perdoados. Nos ajuda a estender as mãos, ó Deus, e a darmos as mãos uns aos outros. Peço também que o Senhor esteja abrindo porta de emprego, ó Deus, nesse momento tão crítico na nossa sociedade, na economia da nossa sociedade. Que a tua fidelidade também se manifeste nas finanças, Pai. Eu sei que a gente já colocou isso, mas eu sei que são questões que têm trazido muita angústia para muitas pessoas. Queremos também, ó Deus, colocar a saúde dos teus filhos e filhas e pedir que o Senhor derrame cura sobre o teu povo, ó Deus. Nós oramos agradecidos pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e oramos no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Certo, Lúcia. Vamos orar por uma causa que está na justiça. Muito bem. Orar pela mãe de Luciele. Estaremos anotando esses pedidos e vamos colocá-los diante de Deus essa semana. E cremos na resposta do Senhor. Amém, meus irmãos? No domingo estaremos reunidos mais uma vez. No culto virtual, o pastor Jades, ele está convocando toda a igreja a cearmos juntos, cada um na sua casa. Vamos fazer o momento da ceia. Então, compre seu pãozinho, separe seu suco de uva, para que possamos fazer esse momento de ceia em comunidade de forma virtual. Tá bom? A gente ainda está aprendendo como fazer isso. Espero que o Espírito Santo ele nos conduza, né, da forma como lhe convém, tá? Também esperamos por você na próxima quarta para mais um estudo da palavra e a continuação do capítulo 16 de João. Amém? Daqui a pouquinho vai estar caindo aqui a transmissão. Que Deus te abençoe e que em tudo ele seja louvado, né, pastora? Amém. Pastora Eridinária voltou aqui. Que Deus te abençoe, meus irmãos e minhas irmãs.